Ok, vamos lá, gente. Na aula passada, a gente já falou um pouco sobre a estática dos fluidos, né? Isso é a revisão, tá? Que a gente já comentou isso nas aulas anteriores, tá? Pelo menos na aula que eu passei para vocês no vídeo, né? Tem uma pequena introdução sobre essa parte aqui, né? Conceito de pressão. Tá? Então, só revisando rapidamente, para a gente começar a ir para os cálculos, né? Porque, como eu sempre falo para vocês, falando de transporte, a teoria, tá? É pouca, tá? Tem pouca teoria. É só mesmo para explicar como é que as fórmulas elas se interagem e como você aplicar a fórmula, tá? E vem os exercícios, tá? Então, por isso que é bom sempre ter bastante exercício, é por isso que eu passo essas listas para vocês, tá? Aí, para incentivar vocês a fazerem a lista, a trabalhar com as listas, eu passo como uma avaliação, né? Então, uma nota, um ponto, mais ou menos, para ajudar na prova. Tá? Então, gente, esse exercício é para isso, é para fixar o conteúdo, tá? Então, é por isso que é bom sempre a gente ter esses exercícios, né? Uma das coisas que eu gostei muito dessa apostila, porque ela sempre coloca os exercícios. Tá? A primeira parte são os exemplos, né? Os resolvidos, depois vem os propostos, tá? E foi feito uma vamos dizer assim, eles pegaram as questões que são bem interessantes, né, que são fáceis do aluno compreender, tá? Melhor do que um livro. Tá? Existem vários livros falando de transporte, tá? Mas esse livro falando de transporte, muitas vezes eles complicam mais do que ajudam. Né? Então essa apostila está bem resumida e vai direto ao conteúdo. Tá? Eu falo isso porque tem alguns alunos no semestre passado que perguntaram: professor, tem livro? Tem muito livro falando de transporte. Tá? Mas depende do autor. Tem muito autor que complica o assunto, usa fórmulas diferentes do que essas que nós usamos aqui. Tá? Então é por isso que eu não adotei assim um livro específico de de transporte. Então isso aqui é feito uma compilação de alguns livros e resumido. Tá? E cabe muito bem no que a gente quer introduzir para vocês. Tá? Então uma das coisas importantes em termos de conceito, tá? O que é uma força? Né? Definir o que é força. Força, pressão. Tá? Por quê? Porque a pressão, né, pela fórmula que a gente está vendo aqui, o que é pressão? Pressão é o que? A força sobre área. Tá? Aparece essa força com esse N, porque esse N representa o quê? Um anormal. Né? Força normal. Força normal, ela sempre vem na perpendicular, né? Como está aqui, ó, uma setinha perpendicular, aqui faz um ângulo de 90 graus. Tá? Então é por isso que essa força a gente chama de força normal, sobre uma determinada área. Né? Então você tem aqui toda a área, tá? Então ele fez um quadradozinho representando uma área. Então a pressão ela é definida como uma força normal aplicada em quê? Em uma determinada área. Tá? Então por isso que a fórmula de pressão é força sobre área. Tá? E aqui você tem as unidades, né? Quilograma força por centímetro quadrado, ou pode ser Newton por metro quadrado, que tudo isso aí é igual ao que? A Pascal. Tá? Aí logo após vem aqui o teorema de Steven. Tá? O que é que diz o teorema de Steven? O que é que ele relaciona, né, a questão da massa, do peso específico, né, com a pressão? Tá? Então a gente sabe o quê? Que peso específico é o quê? É o peso sobre um determinado volume. Né? O que é esse G? G é o que? A massa vezes a gravidade. Né? Isso tem a ver com minha força G. Né? Então ele substituiu aqui, ó, a, ele substituiu aqui nossa força normal por, por G. Tá? Porque esse G é o quê? É a massa vezes a gravidade. Tá? Porque eu tenho. O que é que está puxando? A gente sabe que a gravidade, né, ela sempre tem uma força voltada para baixo. Né? É por isso que a,
por exemplo, quando tudo que você joga para cima, ele tem a tendência do quê? A cair, né? Por quê? Porque existe uma força normal apontando para o chão, tá? Mas essa força normal, da onde vem essa força normal? Por que esse objeto cai? Porque tem o quê? Todo objeto tem massa, tá? E essa massa, tá? Ela é amplificada, vamos dizer assim, pela força G, que vai para baixo, que é a força gravitacional. Tá? Então eu posso dizer que essa força perpendicular, tá? Ele vai chamar de força normal, porque tem a ver com o peso e a gravidade. Então a minha pressão vai ser igual ao quê? O G, tá? Que vai ser o peso específico vezes o volume, que a gente acabou de ver aqui. Ó, tá? Dividido pelo quê? Pela área. Olha a área aqui. Tá? Né, o que diz a fórmula? Pressão é igual ao quê? A força normal sobre a área. Então eu tenho aqui embaixo, ó, pressão é igual ao quê? G dividido pela área da base. Então eu posso também substituir esse G por peso específico vezes o volume. Está aqui, ó. Né? Ok? E outra coisa interessante que a gente pode também deduzir é o quê? O que é volume? Opa. O que é volume? Volume de um objeto ou de uma, no caso aqui a gente está falando de um cubo, né? É o que? É a base, né? É a área da base, que está aqui, vezes a minha altura. Tá? Então é por isso que aparece aqui, ó, volume é o que? A área da base vezes a minha altura. Então eu vou ter um volume. Vamos supor, eu tenho uma determinada área. Então esse volume só vai aumentar quando eu aumento minha altura. Mesmo que eu vou aumentando a altura, eu vou aumentando o quê? O volume. Tá? É por isso que volume é o quê? A área da base vezes a minha altura. Sabendo disso, eu posso substituir esse V aqui, né? Eu posso substituir esse V por quem? Por área da base vezes a minha altura. Então, ó, isso aqui veio para cá. Ó. Ok? Aí minha pressão agora mudou, né? A pressão vai ser peso específico vezes a área vezes a minha altura, dividido pela base. O que eu posso fazer aqui? Ó? Cortar base com base. Na hora que eu corto base por base, a minha pressão mudou agora, né? Ó? Minha forma de pressão. A pressão vai ser igual ao quê? A meu peso específico vezes a minha altura, porque é o que restou, né? Na hora que eu corto as bases, né? A minha pressão agora mudou. Vai ser o peso específico vezes a altura. Tá? Então eu tenho o peso específico do fluido, né? Vezes a minha altura. Então a minha pressão vai estar relacionada com o peso específico e a minha altura agora. Tá? Isso quem definiu foi o quê? Foi o Steven. Depois que é chamado de teorema de Steven. Outra coisa interessante que a gente viu é o seguinte: quando a gente traça, né, isso aqui é para um fluido estacionário, quer dizer, ele está parado, tá? Então tudo isso aí se relaciona ao quê? A um fluido parado. Então, para me determinar a pressão de um fluido, tá? Aí ele cortou aqui, fez um plano, né? Ele cortou aqui, ó. Tá? Esse fluido está em repouso. Ele diz o seguinte: que em qualquer ponto desse plano, tá? As minhas pressões vão ser o quê? Iguais. P1 é igual a P2 igual a P3. Tá? Então, para isso, o meu fluido tem que estar aqui em repouso. Tá? Se o fluido estiver em movimento, esse teorema não é válido. Tá? Então, novamente, ponto 2. Né? Devemos notar que a pressão em um fluido, de um ponto de um fluido em repouso, depende apenas do quê? Da profundidade do ponto de desculpe, do ponto e independe do formato do recipiente. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, traçar um outro plano aqui, a pressão aqui vão ser iguais, ó, nesses pontos, nesse ponto. Tá? Então, o que está variando aqui? Ó?
Se eu traçar aqui um eixo, ó, isso aqui é a altura, né? Então, a minha pressão ela vai variar de acordo com a minha altura. Tá? É isso que ele fala aí. Então, dependendo da variação da altura, eu tenho uma maior ou menor pressão. Tá? Aí ele continua aqui. Pelo teorema de Stevens, podemos concluir que a pressão é a massa em qualquer, é a mesma em qualquer ponto situado em um mesmo nível, em um fluido em equilíbrio. Tá? Para casos de fluidos líquidos immiscíveis, quer dizer, que não se misturam, né? Como ele dá o exemplo do óleo e a água, né? Aí você tem aqui um tubo em U, né? De seção uniforme, consideremos a pressão sobre a área S1 e S2, situado no plano AB. Então você tem aqui o plano AB, né? Plano A, né? AB. É esse plano aqui, que passa pela interface entre os fluidos. Se o fluido está em equilíbrio, então a força F1 é igual a F2. Como a área S1 é igual a S2. Tá? Então eu posso dizer o quê? Que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Lembrando que a fórmula de pressão é o quê? A força sobre a área. Né? Nesse caso aqui, o S, ele chamou de... desculpa, o A ele chamou de S, tá? Então eu tenho A1 é igual a S1, tá? Só para não confundir aqui. O que é esse S? Esse S é uma coisa que área, tá? Ele usou só uma outra nomenclatura para representar a área. Tá? Então, o que eu posso dizer com isso? Eu só posso dizer que a pressão nesse ponto aqui, né, nesse ponto aqui, será igual aqui, a nesse ponto aqui. Tá? Que seria que na interface entre os dois fluidos. No caso, eu tenho um óleo e eu tenho aqui a água. Então, a pressão, para que F1 seja igual a F2, tá? Ele tem que estar nesse plano aqui. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho essa altura aqui, tá? E aqui eu tenho o quê? É a interface. Tá? A pressão vai estar localizada nessa interface. Tá? Vamos supor que fosse mais embaixo. Tá? Deixa eu mudar um pouquinho aqui a cor. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos supor que o óleo descesse mais um pouco. Para que o teorema de Stevens seja correto, esse plano aqui, ó, terá que mudar de posição. Então, essa pressão aqui será igual nesse ponto agora aqui embaixo. Tá? Então, para que F1 seja igual a F2, estamos que está agora aqui embaixo. Tá? Então, meu F2 estará sempre aonde? Na interface. Tá? Entre o óleo e a água. Tá ok, gente? Então, isso são observações que foram feitas por Steven, ele observou isso, tá? E com isso foi criado a lei ou o teorema de Steven. Tá? Professor, Oi, pode falar. se o volume do óleo é maior que o volume da água, por que a pressão é igual no ponto F1 e no F2? É porque está dentro de um plano, é porque, na realidade, o que acontece? Você tem o quê? Aqui você vai ter uma altura maior, tá? Aumentou a altura, lembra? No primeiro caso, deixa eu voltar aqui. Nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho uma altura. Tá? E aqui eu já aumentei a minha altura, né? Vamos dizer aqui que o H1 é menor do que o H2. Tá? Lembra que pressão é o quê? Pela fórmula que a gente viu aqui, é peso específico vezes a minha altura. À medida que eu aumento a altura,
vai aumentar a minha pressão. Tá? A pressão vai aumentar. Então, quando eu desço aqui, ó, vai compensar uma pela outra. Tá? Aí vai dar sempre a mesma coisa. Mesma coisa entre aspas, né? A pressão vai mudar, tá? Aqui já vai ser um outro F1, tá? E aqui também vai ser um outro F2, vão ser diferentes, tá? Tô falando comparando esse F2 aqui em cima e esse F2 aqui, tá? Mas esse F1 aqui e esse outro serão iguais. Porque foi compensado pela altura agora do óleo. O óleo agora ele teve uma altura maior e quando eu multiplico pelo peso específico, eu aumento a minha pressão. E com isso vai compensando um pelo outro. Aqui também vai aumentar, né? A coluna de água também vai aumentar e eles vão terminar tendo a mesma pressão. Tá? Se você observar também aqui, deixa eu apagar aqui tudo aqui para você ver que o que você observa aqui, ó? Quando você traça aqui, ó, se eu pegar aqui a parte de cima da água, certo? Aí for traçar um plano, ó, você percebe que eu tenho o quê? Uma coluna de óleo acima da de água aqui, ó. Essa diferença aqui é que vai compensar a massa do óleo, tá? Você falou muito bem. Diz, mas o óleo é mais leve do que a água. Mas como eu tenho aí uma coluna a mais de óleo, ocorre o que? A compensação. E com isso eu vou igualar a pressão, tá? A pressão que vai estar nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Porque essa altura aqui, ela vai compensar. Porque aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um peso específico e uma altura, né? Também. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Entendi, professor. Obrigado. Ok. Né? Aí foi feito esse exercício aqui, né? Esses exemplos. Tá? Justamente falando aquilo que eu falei. Ó. Você tem aqui, para achar a pressão nesse ponto aqui, no P2, eu tenho que saber o que? A minha altura. Tá? Aqui ele já dá, né? Ele já dá aqui a altura, que é 30 centímetros. Tá aqui. Para que meu P1 seja igual a P2, né? P1 seja igual a P2, eu tenho que dizer que o peso específico está aqui, ó, da água vezes a altura, que é o meu P1, e o peso específico do óleo vezes o meu X, que eu quero. O peso específico da água é 9.800 e a altura aqui foi o quê? 0,3 centímetros, né? No caso, metros. 0,3 metros, porque 30 centímetros dividido por 100 dá 0,3. O peso específico do óleo é 7.350, que ele dá aí no exercício. O X é o que eu quero. Eu resolvo, né, multiplico 0,3 por 9.800 e divido por 7.350. E vou encontrar um valor de 0,4, que corresponde a 40 centímetros. Você está vendo aqui, ó, esse X aqui equivale a 40 centímetros. Então a coluna de óleo é bem maior do que a coluna de água. Então o peso específico do óleo, né, apesar dele ser menor, mas ele tem uma maior coluna, né, tem uma maior altura. Então ele termina compensando a água, né, por ela ter uma menor, a coluna de água é menor, tá, mas o seu peso específico é maior, né, do que a do óleo. Então é por isso que eu preciso de mais óleo, tá, para compensar o peso e com isso terem a mesma pressão nesse ponto aqui. Tá? Na hora que eu traço o plano, tá, que dá justamente na interface entre os dois fluidos. Agora vem a lei de Pascal, tá, onde ele vai relacionar a questão da área. Tá? Ele fala que a pressão aplicada em um ponto, né, de um fluido incompressível, tá? Aí ele bota em líquidos,
em repouso é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido. Então, novamente, ele faz a relação, né? Pressão é igual a força sobre área, né? Aqui a gente está vendo que a área de P2, né? A área de P2 é maior do que a de P1. Né? Aí a pressão no ponto 2 está aqui, é força 2 dividido pela área 2. Para que essas forças sejam iguais, né? Então eu posso dizer que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Né? Então isso vai me corresponder o quê? A minha força no ponto 2 terá que ser igual a força 1 vezes a razão entre a área 2 e a área 1. Tá? Na hora que eu faço a divisão entre a área 2 sobre a área 1, eu vou encontrar aqui um fator de proporcionalidade. Tá? Porque quando eu multiplico pela força 1, vai fazer com que essa força 1 seja igual à força 2. Okay? Então, essas são algumas regras importantes, né, que a gente vai precisar aplicar nos exercícios. Tá? Entender como essa pressão varia, tá? De acordo com a coluna, né, no caso, o peso específico e a altura da coluna do fluido. Né? Okay? Aqui ele fala um pouquinho sobre a escala de pressão, como é que ela foi encontrada, né? De que maneira foi obtido, né, a pressão padrão, né, aquela pressão que de 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, tá? Foi que é uma forma de explicar sobre isso. Né? Isso aqui a gente já... Vocês viram lá na aula gravada que eu passei para vocês. Tá? Vamos logo para os exercícios. Né? Vamos lá. Aqui você tem um sistema, tá? Um recipiente que você tem aqui uma gasolina, um certo volume de gasolina e a água. Tá? Ele dá a altura da coluna de água, né? Que é o H1, é igual a 1 metro. E a da gasolina é 5 metros. O que ele quer aqui na questão? Ele quer o seguinte, né? Ele fala que a figura mostra um tanque de gasolina com infiltração de água, né? Por isso que a água foi lá para baixo. Se a densidade da gasolina é 0,68, determine a pressão no fundo do tanque. Ele dá o peso específico da água, 9.800 newton por metro cúbico. Tá? Então ele quer saber a pressão aqui na água. Então a pressão aqui nesse ponto aqui vai ser o quê? Vai ser a soma, tá, da pressão que a gasolina faz, né, sobre o fluido, que a pressão vai estar relacionada com o quê? A pressão da água vai ser igual ao quê? Ao meu peso específico da água vezes a minha altura. Desculpe, não, da água. E da gasolina vai ser o quê? Peso específico da gasolina vezes a minha altura. Tá? Então a pressão total vai ser o quê? PA mais PB. Então quem é PA? Vai ser, como eu falei, o peso específico da água vezes a minha altura. Mais peso específico do óleo vezes a minha altura. H2. Que eu chamo H1, H2. Você tem o valor do peso específico da água? Tem. 9.800. Qual a altura da água? A gente acabou de ver aqui, ó, é 1 metro. Vamos lá. Aí você tem
você tem o que? A densidade da gasolina. É a densidade, você não tem o peso específico. Tá? Lembra que é isso aqui, ó. Tá? O que você tem na realidade é isso aqui, ó. Você tem a densidade. Tá? Densidade relativa. Então você tem que multiplicar pelo peso específico para você obter realmente o peso específico. Desculpe, senão você precisa do peso específico. Tá? O que você tem é a densidade relativa. Tá? E para achar o peso específico, você tem que multiplicar pelo peso específico do quem? Da água. Lembra qual é o padrão? Lembra daquelas fórmulas que eu dei logo no primeiro dia da aula? Tá? Então eu tenho que multiplicar por 9.800. Então eu tenho a minha densidade relativa, que é 0,68, multiplicando por 9.800, tá? Que é o meu peso específico padrão. Tá? Minha altura, quanto é que é? 5 metros. Tá aqui, 5 metros. Na hora que eu resolvo isso, né, multiplico, depois somo, né, vou ter o quê? Que valor? 43.120 newton por metro quadrado. Posso deixar o resultado como está? Posso. Tá? Mas se eu quiser trabalhar com Pascal, é só dividir por 1.000. Então vai dar quanto? 43,12 kPa. Se eu quiser colocar em metros de coluna de água, né, que é MCA, então eu só divido também por 10, tá? Aqui ele arredondou o valor para 4,4, tá? Em vez de deixar de 4,3, poderia deixar 4,3? Poderia. Mas ele quer arredondar para 4,4, foi arredondado para 4,4. Ok? Então a pressão nesse ponto aqui, ó, eu tenho que somar tudo isso até chegar lá no fundo do tanque, para determinar a pressão na água, vai estar lá no fundo do tanque, que é a maior pressão. Ok, gente? Alguma dúvida? Vamos para a próxima? Deixa eu abrir aqui o chat. Vou deixar aqui aberto o chat, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar pelo chat, tá? Gente, me lembrei de uma coisa, eu queria comentar com vocês o seguinte, vou falar logo antes que eu esqueça. Tá? Eu pedi que, nas aulas anteriores, eu pedi que a gente criasse uma sala só para a nossa turma. Tá? Por que isso? Porque o que acontece é que se a gente deixar como estava antes, né? Criar só uma única sala para todas as disciplinas, tá? Se eu colocar lá um aviso, tá? O que vai acontecer? Alguns professores também estão se utilizando da sala. Tá? Aí as mensagens elas vão o quê? Vão subindo. Então vai ter aluno que não vai enxergar a mensagem. Se ele for, vamos supor, só vou abrir a sala lá para o finalzinho da tarde. Então o que acontece? Muitos professores já também usaram a sala e colocaram seus avisos. Tá? E termina despercebido o aviso. Né? Então eu acho melhor criar a nossa própria sala, porque o que for colocado ali é só referente ao nosso assunto, que é a disciplina de Fernando Transporte. Tá? Então, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, eu quero apostila, qual é o exercício? É bom sempre escrever na nossa sala. Se você for colocar na sala comum, que todas as pessoas estão usando, a tua mensagem vai se perder. Tá? Então, se você coloca
nossa sala. Tá? Por quê? Porque você sabe que alguém vai ler, até mesmo eu vou ler, né? E os seus colegas também vão ler, porque vão saber que lá, aquela sala é referente à nossa disciplina. Tá? Eu vi que algumas pessoas estavam colocando alguns avisos referente à minha aula na outra turma que é comum aos professores. Eu vi que ficou perdido lá. Tem pessoas que nem respondem. Tá? Então eu aconselho você sempre em fazer alguma observação na nossa própria sala, para não se perder a mensagem. Tá? Ok, voltando aqui aos exercícios. Ele fala o seguinte, um edifício, né, Empire State, tem uma altura de 381 metros. Aí calcule a relação entre a pressão do topo e na base, que está o que? A nível do mar, considerando o ar como um fluido incompressível. Então ele dá o peso específico do ar, que é igual a 12,01, né? Newton por metro cúbico. Como ele falou que o P2 ele está aonde? A nível do mar. Se é a nível do mar, então eu tenho o quê? Uma TM. Uma TM. Que uma TM é quanto? É 101.234 Newton por metro quadrado. Isso é tabelado, é padrão. Então eu já tenho a pressão no ponto 2. Ele quer saber só a relação entre as pressões. Tá? Então P1 menos P2. Alguém pediu para entrar. Conseguiu entrar? Apagaram logo a mensagem? Ok. Então eu tenho P1 menos P2 é igual ao quê? Ao peso específico do ar menos o quê? H2 menos H1. Ele quer fazer a relação entre P1 e P2. Opa. Então eu passo o P2 para o outro lado. A igualdade. Ficou P1 igual a P2 menos peso específico do ar vezes H2 menos H1. Então, como é que eu faço a relação? Eu divido tudo por P2. Na hora que eu divido tudo por P2, tá? Se você olhar aqui, essa equação e essa outra, né? Ó, o P2 está aqui e vou cortar com P2. 1 dividido por outro dá o quê? Vai dar igual a 1. P2 dividido por P2 vai dar igual a 1. Menos peso específico do ar vezes H2 menos H1. Tá? O que foi feito aqui? Resolveu o que estava aqui na... Vocês querem tentar resolver isso aqui na calculadora? Tá? Subtraiu H2 menos H1, multiplicou pelos pesos específicos e dividiu pelo ar, pelo peso específico do ar, que deu 0,95. Então isso aqui, ó, P1 sobre P2, a relação é de 0,95. Então eu posso dizer que P1 vai ser igual a quanto? A 0,95 vezes que P2, maior que P2. Deixa eu apagar isso, fica mais. P1 igual a 0,95 vezes P2. Tá? Então essa é a relação entre P1 e P2. Ok, gente? Vocês entenderam? Sim, professor. Deixa eu só... Acho que alguém já deve ter se perdido por aqui, quer ver? Só para mostrar aqui uma coisa. Deixa eu completar aqui
Não sei que alguém ficou com dúvida e está com vergonha de perguntar. Vamos lá. Deixa eu repetir aqui. P1 igual a P2 menos peso específico do ar, H2 menos H1. O que ele fez? Ele dividiu tudo por P2. P2. Então, eu posso esse com esse, então vai ficar P1 sobre P2. Isso aqui vai ser igual a quê? Igual a 1 menos peso específico do ar, H2 menos H1 dividido por P2. Tá ok? Agora ficou mais claro? Se alguém estava com dúvida. Tá aí, de onde apareceu esse 1? Tá? Agora é só substituir os valores que você vai encontrar a relação. É 0,95. Ok? Agora vamos para a outra questão. Ele fala o seguinte: a água de um lago localizado em uma região montanhosa apresenta uma profundidade máxima de 40 metros. Se a pressão barométrica local é de 598 milímetros de mercúrio, determine a pressão absoluta na região mais profunda. Então a pressão no fundo vai ser igual ao quê? A pressão, eles chamam de pressão, chama pressão O, né? Que é a pressão, deixa eu ver, da superfície do lago. Então eu tenho PO mais a pressão inicial, mais a peso específico da água vezes a altura do lago. Tá? Onde o PO vai ser igual à pressão da superfície do lago, que vai estar relacionado com a pressão atmosférica, que é o peso específico do mercúrio vezes a altura do mercúrio, que me dá a pressão atmosférica, né? Então a pressão no fundo, tá? Só para deixa eu fazer um desenho aqui para você situar o que está acontecendo, tá? Vamos lá. Então imagina aqui que seja um lago. Vou botar de azul só para a gente. Então você tem um lago aqui, tá? Ele quer a pressão aqui no fundo. Então, quem está influenciando nessa pressão? Tá? Eu tenho a minha superfície, né? Vou botar outra cor aqui. Eu tenho aqui, ó, o ar. O ar é um fluido, né? Eu tenho tudo isso aqui, ó. Tá? Então essa pressão aqui no fundo tem a ver com o quê? Tá? Com a pressão do ar, que é a pressão atmosférica, tá? Que existe uma pressão, né? E a coluna de água. Certo? Então é por isso que a fórmula está aqui, ó. A pressão no fundo, que é a pressão aqui, ó, nesse ponto, chamou de pressão do fundo, está aqui, ó. Então eu tenho aqui, toda essa coluna de ar aqui, né? Vamos supor que a coluna parasse aqui. Eu tenho toda essa coluna aqui, ó. Eu tenho tudo isso aqui é o H, né? Isso aqui é o H. Que ele chamou de. Lembra daqui dessa definição aqui, ó? Voltar para cá, ó. Aqui, ó, a pressão atmosférica, tá? Então, que a pressão atmosférica, ó, tá aqui, ó, a pressão atmosférica vai ser igual ao quê? O peso específico do mercúrio vezes a altura do mercúrio. De onde veio isso? Por que é mercúrio? Lembra do experimento aqui, ó? Como é que eu determinei a pressão atmosférica? Usando o experimento com mercúrio, tá?
Vamos voltar para cá. Então eu preciso saber a pressão que o ar está exercendo sobre o lago, né, sobre a coluna de água, e mais toda a coluna de água sobre esse pontozinho aqui. Ó. É por isso que a fórmula é essa aqui. Ó. A pressão no fundo vai ser igual ao quê? Peso específico do mercúrio vezes a altura do mercúrio, que é o ar, né? Mais peso específico da água vezes a minha altura do lago. Ok? Então eu tenho já todos esses valores tabelados, ó, deu 133 kN por metro quadrado vezes 0,598, porque ele diz aqui, ó, foi a pressão barométrica, né? Nesse caso aí a pressão barométrica foi 598, tá? Que vai dar 0,598 metros. Tá? O peso específico do mercúrio é esse aqui, ó, 133. Então já tenho aqui, ó, a minha pressão do ar, mais 9,8, que é da água, né? Quilonewton. Lembrando que esse, ou pode ser 9.800, tá? Vezes a profundidade do lago é de 40 metros, que ele dá aqui, ó. Agora é só correr para o abraço, né? É só multiplicar e somar. Na hora que eu faço isso, eu tenho que resultado? Qual é a pressão do fundo? 472 kN por metro quadrado. Se eu quero transformar isso para Pascal, tá? Vai dar 472 kPa, né? Já está aqui em K, né? Já está em 1000, então fica 472 kN Pascal. Essa é a pressão absoluta que está lá no lago, ok? Professor, Diga. tem que transformar para Pascal? Não, não precisa, tá? Só se o exercício pedir, tá? Se quiser deixar em Newton, pode. Vamos lá para a próxima. Alguém tem mais alguma dúvida? Ok, vamos para a próxima agora. Ele fala o seguinte, vamos lá. Em um tanque fechado, contém ar comprimido, né? Então tá aqui, ó. Tem ar comprimido aqui. Em um óleo que apresenta densidade, ó, tem um óleo também aqui, 0,9. O fluido utilizado no manômetro é em U. Então você tem aqui, ó. Não parece um U? Então por isso que ele chama de manômetro em U. Conectado ao tanque é mercúrio. Então esse fluido que está aqui, que vem até aqui nesse ponto, é mercúrio. Então ele está cheio de mercúrio. E ele parou aqui, ó, nesse ponto. Tá? Ele chamou de ponto 1. Vamos lá. Ele dá a densidade, que é 13,6. Ele dá o valor do H1, que é 914 milímetros. Então, aqui nesse ponto aqui, ó, até aqui, 914 milímetros. O H2, que é esse pontozinho aqui, 152 milímetros. O H3, que é isso aqui, 229.
Ok? Então, ele pergunta qual a pressão, determina a pressão, determina a leitura no manômetro localizado no topo do tanque, que está aqui no ar comprimido, tá? Que é a pressão aqui no ar. Deixa eu apagar aqui. Ok. Deixa eu apagar aqui. Vamos agora encontrar as pressões, né, em cada ponto desse. Eu tenho aqui um plano. Nesse ponto aqui, nesse ponto são iguais, né? A pressão são iguais. Vamos achar aqui a pressão. Quem é a pressão no ponto 1? Vai ser a pressão. Tanto eu posso partir por esse lado, como também eu posso partir por esse lado de cá, tá? Mas vamos partir para cá pelo que o livro fez, né? Porque eu quero saber aqui a pressão no manômetro, né? Que está aqui, ó. Então eu tenho a pressão no ponto 1, vai ser a pressão do ar, que está aqui, ó, mais o que? A do óleo. Quem é o óleo? Quem é a pressão do óleo? A pressão do óleo vai ser o peso específico do óleo mais o que? O H1 mais H2. Tá, ó. Eu tenho essa altura aqui todinha. Ó. Eu tenho o H1 e o H2. Por isso que eu tenho que somar. Tá? Porque o óleo vem daqui, ó. Tá aqui, ó, essa altura aqui, tá vendo? Então, eu tenho toda essa coluna aqui de óleo, tá? Que vai até aqui. Também eu tenho essa aqui, ó. Né? O H1 vai até esse ponto. Só que eu também tenho óleo aqui, ó. Eu tenho óleo aqui. Vai ser o peso específico do óleo vezes a minha altura, que é o H2 aqui, ó. Para encontrar a pressão nesse ponto. Então, para achar a pressão nesse ponto, eu tenho que somar a pressão que está ocorrendo aqui no ar, mais o peso específico do óleo, que também está exercendo uma pressão. Então, eu tenho a pressão do ar mais a pressão do óleo. Com isso, se eu somar as duas pressões, eu vou encontrar a pressão nesse ponto aqui. É por isso que vai ser P1 vai ser igual a pressão do ar comprimido mais a pressão, mais o que? O peso específico do óleo, porque isso aqui é a pressão do óleo. Né? A pressão do óleo, que chama do óleo, vai ser igual ao que? O peso específico do óleo mais o que? Mais não, desculpa, é vezes. H1 mais H2. Ok? Agora, P2. P2 está aqui, ó. Eu tenho só o quê? Só o mercúrio. Ó. Então vai ser o peso específico do mercúrio vezes a minha altura H3. Deixa eu apagar aqui. Ok. Então, nesse plano aqui, ó, P1 igual a P2. Né? Lembra que a pressão aqui nesse ponto é igual a pressão nesse ponto aqui? Vamos lá. Então, eu posso igualar. Quem é P1, acabei de achar. P1 igual a P2
Quem é P1? Está aqui, ó. P1 está aqui. Igual. Quem é P2? Peso específico do mercúrio vezes a minha altura, né? Que é o H3. Ok? Vamos lá. O que foi que ele fez aqui? Ele quer a pressão aqui, que é a pressão do ar comprimido. Certo? Então, o que eu faço? Eu pego todo esse termo aqui, ó, jogo para outro lado da igualdade. Certo? Porque eu preciso deixar o quê? Isso aqui sozinho, porque é o que eu quero. Tá aqui, ó, pressão do ar. Na hora que eu faço isso, eu jogo esse termo aqui todo para o outro lado da igualdade, vai ficar o quê? Ó? Peso específico do mercúrio, tá aqui, ó, vezes a altura 3, menos, porque aqui não é mais, ó, quando eu passo para o outro lado da igualdade, vira negativo. Peso específico do óleo vezes o quê? H1 mais H2. Feito isso, agora é só o quê? Substituir os valores, né? Ok? Quem é o peso específico do mercúrio? Vai ser a densidade relativa do mercúrio vezes o peso específico da água, que é o padrão. Tá? Isso aqui, ó, o Hg é isso aqui, a densidade vezes da água. Tá? Eu tenho a densidade? Ele deu a densidade do mercúrio? Deu, tá aqui, ó. 13,6, 13,6. O peso específico da água, ele deu? Deu, você é tabelado. Não precisa nem estar no enunciado, tá, gente? Esse valor aqui, ó, 9.800, ele não precisa estar no enunciado. Isso é um padrão. Você já sabe que tem quem é o peso específico da água, tá? Qual é a altura da água? É 229 milímetros. Então, aqui, para metros, dá 0,229. Menos 0,9, que é a densidade do óleo também, né? Vezes 980, vezes o quê? A soma das alturas. É tudo aqui, ó. Aí você faz a substituição dos valores, né? E depois o que você faz? Você soma e subtrai. Aí eu encontro que o resultado deu 21.119 newton por metro quadrado. Posso deixar em newton por metro quadrado? Pode. Se quiser transformar para quilopascal, é só dividir por 1000. Né? É só passar aqui as vírgulas. 1, 2, 3. Então dá 21,119 quilopascal. Pronto. Ok, gente? Alguma dúvida? Então, a pressão aqui nesse ponto, aqui, ó, é de 21,119 kPa, ou 21.119 Newton por metro quadrado. O que ele queria era a pressão do ar. Vamos lá para a próxima. Tá todo mundo entendendo. Ninguém está fazendo pergunta, nem colocando no chat, nada, né? Pronto. Agora essa questãozinha aqui, ela é um pouquinho complicada, mas é fácil de fazer também, né? Você tem que entender um pouco de ângulo, né? E com isso você
consegue resolver, tá? Ele fala que no pisiômetro inclinado, na figura temos o peso específico 1, que é do líquido 1, que é 800 kg força por metro quadrado. Peso específico 2, que é do líquido 2, tem 1.700 kg força por metro quadrado. Ele dá o valor de L1 e também do L2. Né? O L1 vale 20 centímetros, o L1 vale 20 centímetros, o L2 vale 15. Né? Então está aqui. Aqui é o L1, né? O líquido do líquido 1, e aqui do líquido 2. E dá o ângulo, que é 30 graus. Tá? E pergunta qual a pressão no ponto 1. Qual é a pressão desse ponto aqui? Okay? Eu preciso da altura, né? Porque a fórmula, pressão é igual ao quê? Peso específico vezes a altura. Ele deu o valor da altura? Não deu. Então eu preciso achar o valor da altura porque a pressão está relacionada com a altura. Tem como achar a altura? Tem. Tá? Se você observar aqui, ó, esse plano inclinado tem o formato de um triângulo retângulo. Tá? Ok? Ó. E isso aqui está bem no meio. Ó. Se eu traçar aqui, ó, então eu tenho o H2 e o H1. Aqui também tem um triângulo. Ó. Eu tenho esse triângulo menorzinho aqui. E eu tenho esse outro triângulo maior aqui. Ó. Deixa eu fazer com cores diferentes. Uma cor bem diferente. Veja. Eu tenho esse triângulo aqui. E tenho esse outro aqui. Lembrando que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui, ó, que é o mesmo triângulo, é igual a esse. Para mim achar o valor de H1, né, deixa eu apagar tudo aqui. Né, que esse H1 é o que, gente? É a parte lateral do triângulo. Tá? Esses L's aí são o quê? São a hipotenusa do triângulo. Né? Então o H1 vai ser o quê? O cateto oposto. Tá? Então o H1 vai ser o quê? Vai ser igual o L1, que é a hipotenusa, vezes o quê? O seno no caso aqui, ele é o seno de 30 graus. Tá? Não existe esse C aqui, tá, gente? É 30 graus. Esse aí tá errado, né? Não é graus centígrados. Né? Então, vamos lá. Esse é o ângulo de alfa, né? Porque aqui é alfa, é o ângulo alfa. Então, você vai aplicar a regra da trigonometria, né? Então, o que eu quero achar é o cateto oposto. Para achar o cateto oposto, eu tenho que fazer o quê? Eu sei que o cateto oposto é igual o L1, que é a hipotenusa, vezes o seno de alfa. E do H2 também vai ser o L2, que é a hipotenusa aqui, ó, desse ponto aqui, vezes o seno de alfa. Tá? Esses são os valores de H. Então eu achei os valores de H. Eu tenho o valor de L? Tenho.
L1? Tenho. Tem o valor de L2? Tenho. O seno de alfa, que é o seno de 30, eu tenho? Tenho. Eu tabelado isso. Né? Se eu tenho os valores de 30, de seno de 30, fica mais fácil. Agora eu faço o quê? Substituir, né? Para me achar a pressão aqui nesse ponto, eu tenho que somar o quê? A pressão que esse fluido faz, né? E também desse fluido aqui, que está fazendo sobre esse ponto. Se eu traçar aqui uma linha reta, ó, a pressão nesse ponto aqui vai ser igual à pressão nesse ponto. Então eu tenho H1 vezes o peso específico 1 mais H2, peso específico 2. Quem é o H? O H1 é o Ln1 vezes seno de alfa, mais o peso específico de 1, mais o H2 é L2 vezes seno de alfa vezes peso específico 2. Então é só substituir os valores, né? O H1, desculpa, o L1 é 0,2, né? Já transformei já para metro, né? Vezes seno de 30. Tá? Vezes o peso específico, que é 800, que ele deu aqui, ó. Mais 0,15, tá? Vezes seno de 30, vezes 1.700, que é o peso específico, tá aqui, ó. Na hora que eu substituo os valores, multiplico, tá direitinho, aí eu vou encontrar a pressão no ponto 1, que dá 207,5 kg-força por metro quadrado, né? Ok, gente? Essa é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Porque envolve ângulos. Tem que lembrar dessas regras, né? Para não... Isso aqui não existe. Eu achei essa bem complicada, professor. Eu me perdi aí nesse negócio dos ângulos aí, confesso. Achei bem. Tá. Então vamos lá. Para os ângulos. Eu tenho aqui, ó, o triângulo. A primeira coisa que você tem que enxergar é o formato do triângulo. Ó. Eu tenho um triângulo aqui. Eu tenho um triângulo aqui. Eu fiz um grandão, então acho que foi por isso que você confundiu. Então vamos lá. Ok? Então eu tenho dois triângulos. Ó. Tem um aqui e tem o outro aqui. Tá? Para o primeiro triângulo aqui, ó, é o H1, aqui é o L1. Esse aqui é o ângulo alfa. O que eu quero é isso aqui, ó. O que eu quero é essa altura aqui, ó. Por que eu quero essa altura? Por causa da fórmula. Pressão é igual ao quê? O peso específico vezes a altura. Eu tenho o peso específico? Tenho, que ele dá aqui, ó. Tanto do líquido 1 como também do líquido 2. Só que eu não tenho o H. Nesse caso aqui é o H1 e o H2. O H1 para o líquido 1 e o H2 para o líquido 2. Tá? Como é que eu acho o valor de H1? Aí já é trigonometria. Eu tenho que usar as regras. Né? Isso aqui é o quê? É o cateto oposto, ó, ao ângulo. Ó. Ele não está do outro lado do ângulo? Tá? Então o cateto oposto vai ser igual ao quê? A hipotenusa, que é essa distância aqui, ó, todinha aqui,
ele chamou de L1, vezes o seno de alfa. Tá? Esse aqui é o meu H1. Aí para o meu H2 vai ser a mesma coisa, que é esse outro triângulozinho aqui, ó, menorzinho. Mas o ângulo é o mesmo. Ó. Esse ângulo aqui é igual a esse outro ângulo aqui. Só que vai mudar só o quê? Só o L, que é, no caso aqui, ó, é o L2, vezes seno de alfa. Porque o que eu quero é o quê? É o cateto oposto, ó, que é o H2. Feito isso, eu consigo achar o quê? O H1 e o H2, que eu preciso para cá, ó. Para aplicar na fórmula. Por quê? A pressão no ponto 1, né, a pressão aqui nesse ponto 1, se eu traçar um plano aqui, ó, vai ser igual a pressão nesse ponto aqui, ó. Eles não estão no mesmo plano? Então, se eu levantar esse, se eu colocar esse plano inclinado na vertical, ele vai ser mais, a figura vai mudar um pouquinho, né? Ela vai ficar como? Vai ficar assim, né? Não ficaria assim? Deixa eu desenhar melhor, tá muito feio. Apaga tudo, não consigo. Se eu tirar esse plano inclinado, não vai ficar assim a figura? Eu quero a pressão nesse ponto aqui, chama de P1. Se eu traçar um plano aqui, ó, vai ser esse P1 ele pode ficar aqui. Então, qual é a pressão que está exercendo aqui nesse ponto? Quais são os fluidos que estão exercendo pressão nesse ponto? Eu tenho o L1 e o L2. Então, eu tenho esse tem um líquido aqui, que eu chamo desse amarelinho aqui, e eu tenho esse outro líquido aqui. Ó. Aqui eu tenho o H2 e aqui eu tenho o meu H1. Então, a pressão nesse ponto está relacionada com o quê? Essas duas colunas que estão em cima desse ponto aqui de P1, que é o líquido 1 e o líquido 2. Então, a pressão, como é que eu calculo a pressão? Eu vou ter que somar as pressões desses dois líquidos que estão exercendo em cima desse ponto. Então, a pressão no ponto 1 vai ser igual ao quê? Ao peso específico, tá? Do líquido 1 vezes a sua altura, mais a sua altura vezes o peso específico do líquido 2. Só que eu não tenho o valor de H, ó, de H1 e H2. Pela relação trigonométrica, eu vou usar o quê? O cateto oposto. Ó. Então tá aqui. Ó. Meu H1 e meu H2 são os catetos opostos. Então isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é o meu H2 e esse aqui é o meu H1. Porque eu sei que pressão é o que? O peso específico vezes a altura. A altura eu já achei, tá tudo aqui, ó. Pronto, agora é só correr para o abraço, né? É só subtrair os valores e achar o ângulo, né? De 30, você multiplica e depois soma. Somar por quê? Porque eu tenho duas colunas de fluido exercendo uma pressão nesse ponto 1. Ficou mais claro agora? Sim, professor. Ficou. Ficou sim. Ok.
apagar aqui. Vamos complicar mais um pouquinho, né? Na realidade, não existe tanta complicação. É só você aplicar o mesmo pensamento para os outros, né? Você sempre vai conseguir sair da questão. Aqui ele coloca 2 tanques, tá, de combustível. Ele diz que é pressurizado, estão interconectados por uma tubulação, conforme mostra a figura abaixo. Dado que o manômetro metálico, tá, que está aqui, ó, M1, indica uma pressão de 40 kPa. E o peso específico é de 7.000 Newton por metro quadrado. Determine a pressão indicada pelo manômetro M2 e o M3. Então ele quer a pressão nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Ele sabe a pressão aqui, que é quanto? 40 kPa. Ele quer aqui e aqui em cima. Embaixo e em cima. Então eu posso tanto vir por esse lado de cá, como também por esse lado. Aí você escolhe qual é o mais fácil, tá? Vamos lá. Vamos lá. Pressão ao longo do plano AA, né? Porque ele disse aqui, ó, eu tenho um plano, certo? Ele chamou de plano AA. Então a pressão nesse ponto aqui é igual à pressão nesse ponto aqui, que é igual nesse ponto aqui. Então eu tenho 3 pontos de pressões iguais, né? Aqui nesse ponto, aqui que é o M3 e aqui que vai dar o meu M2. Vamos lá. Primeiro ele pergunta a pressão pelo manômetro M2. Então ele quer a pressão aqui nesse ponto aqui, né? Aqui nesse ponto. M1 eu já sei, né? É 40 kPa, que é igual a 40.000 Newton por metro quadrado. Tá? Ele dá o peso específico do combustível, que é quanto? 7.000 Newton por metro cúbico. Vamos lá, ele quer a pressão primeiro no M2. Ele quer a pressão aqui em cima. Quem é que está exercendo pressão aí em cima? Tá? Então vamos lá. Pressão no manômetro 1. Tá? Pressão no manômetro mais o peso específico do combustível vezes a altura. Tá? Então eu estou vindo por aqui. Então eu tenho essa pressão aqui, eu tenho. Tá? Eu tenho essa altura. Tá? E eu tenho. Vou achar a pressão nesse ponto aqui, ó, que é o peso específico do combustível vezes a altura. Aí eu encontro a pressão nesse ponto aqui. Eu já tenho a pressão aqui, que está marcado pelo manômetro. Só que eu não tenho essa pressão aqui, nesse ponto aqui, ó, onde está o combustível. Eu sei que pressão é igual ao quê? Ao peso específico vezes a altura. Eu tenho um peso específico do combustível? Tenho. Que é quanto? 7.000. A altura que está aqui é igual a igual a 10. Então eu tenho a pressão de combustível já. Aqui nesse ponto. A pressão de combustível. Agora a pressão nesse ponto aqui. Eu tenho que somar. Então na hora que eu somo tudo isso aqui, eu vou encontrar a pressão nesse ponto aqui. Então tá aqui a formulazinha.
Eu sei que a pressão nesse ponto aqui é igual à pressão nesse ponto aqui também. Então eu posso igualar, né? Eu posso igualar essas pressões aqui. Então foi isso que ele fez aqui, ó. Igualou. Então eu tenho a pressão no ponto 2, ó, M chama de M2, mais o que? A pressão do combustível vezes a altura, que é 6 metros. 6 metros? 6 metros, ó. Então eu tenho a pressão aqui, ó, nesse ponto aqui. E o que eu quero é essa pressão aqui, ó. Vamos lá. Como é que eu resolvo? Eu tenho a pressão no M1? Tenho, 40 mil. O preço específico de combustível tem? Tenho, que é 7 mil. A altura tem? Tenho, que é 10. Igual que a pressão no ponto 2 eu tenho? Não tenho, é o que eu quero. O peso específico de combustível eu tenho? Tenho, que é 7 mil. A altura dele eu tenho? Tenho, que é 6. Então o que eu faço? Eu isolo isso aqui, né? Passo tudo para o outro lado da igualdade. Na hora que eu faço isso, aqui não está somando, passo para o outro lado subtraindo. Então meu meu PM2 vai ser igual a quanto? A 68 mil newton por metro quadrado, que vai dar igual a 68 kPa. Então já resolvi a letra A, que pede o quê? A pressão do manômetro 2. Agora a pressão no manômetro 3. Que é o mais fácil, né? Se eu achar a pressão nesse ponto aqui, eu acho a pressão nesse ponto. Então eu posso dizer que o M3 vai ser o quê? A pressão no manômetro 1 mais peso específico de combustível vezes a altura. Na hora que eu faço a multiplicação depois da soma, eu encontro qual o valor do MP3? 110 mil newton por metro quadrado, ou 110 kPa. Viu como é fácil? Na hora que você entende a questão, tá? Fica mais fácil de você resolver. Tá? Lembrando, né, da questão do plano, né, que os pontos dentro de um plano têm a mesma pressão, você termina resolvendo com mais facilidade as questões. Alguma dúvida com relação a essa questão? Posso partir para a próxima? Pode, professor. Todas as questões elas seguem o mesmo raciocínio, tá? Todas elas. Essa questão fala o seguinte: na figura abaixo são conhecidas as seguintes medidas. Ele dá o valor de H1, né? Do H1, do H2. Tá? Considerando que o peso específico do mercúrio é de 133.280 Nm por metro cúbico e que o sistema está em equilíbrio, determine a pressão no gás A. Então ele quer a pressão aqui, ó, do gás A. Letra B, a indicação do manômetro 1, considerando que o manômetro 2 indica uma pressão de 115 mil Nm² para a pressão para o gás B. Tá? Vamos lá. Você tem aqui o manômetro em U, né? Aí ele fala, considerando o manômetro em U, com o mercúrio do lado esquerdo, temos vamos lá. O peso específico do mercúrio vai ser igual a H1. Você tem aqui um plano, né? Vai ser igual ao quê?
ao peso específico do gás A. Deixa eu apagar direito, fazer mais direitinho aqui. A pressão nesse ponto aqui é igual à pressão nesse ponto aqui, né? Então eu tenho o H1, né? Fica aqui. A pressão que esse fluido está exercendo aqui vai ser igual ao quê? A peso específico do mercúrio, porque o líquido é o mercúrio, vezes o meu H1, tá? Isso é igual ao quê? A pressão do gás, que está aqui, mais o quê? Eu quero saber a pressão nesse ponto aqui, mais o peso específico da água, né? Da água, vezes a altura, que é H2. Tá? Isso aqui vai ser igual ao quê? Ele quer a pressão do gás A. Por isso que ele isola isso aqui, ó, passa para o outro lado da igualdade, ó, pressão do gás A, tá? Ou você passa isso aqui, que eu acabei de fazer, ou então você pode passar esse termo aqui para o outro lado da igualdade. Então, se aquele aqui era positivo, passa para o outro lado negativo, ó, é o que aparece aqui, ó. Peso específico do mercúrio vezes a altura, menos peso específico da água vezes a altura. Ok. Com isso, eu encontro a pressão do gás. Eu tenho o valor do peso específico do mercúrio? Tenho. Tenho a altura? Tenho. Menos 9.800, que é da água, né? Vezes 2,5. Então, eu tenho a pressão do gás, que é 215.404 Newton por metro quadrado. Aí ele continua. A indicação do manômetro 1, considerando que o manômetro 2 indica uma pressão de 115.000. Vamos lá. No manômetro 2, indica uma pressão do gás B. Então, no manômetro 2, ele chega aqui, ele indica a pressão do gás 2. Tá? Que é igual a, ele chama pressão de M2 também. Tá? É igual a 115.000. O manômetro metálico 1, que é esse aqui, indica a diferença entre a pressão entre o gás A menos o gás B. Então, a pressão no manômetro 1 vai ser o quê? A pressão do gás A menos a pressão do gás B. Quanto é que é o gás A? 215.000, que eu acabei de achar, menos 115.000 do valor que ele deu aqui, ó, que ele indica, já deu o valor. Então, subtrai um pelo outro, aí você encontra a pressão do manômetro M1, que está aqui, ó. Tá? Então dá 100,4 kPa. Ou você pode deixar em 100.404 Newton por metro quadrado. Ok? Esse é um pouquinho mais complicado, mas seguindo o mesmo raciocínio, você vai indo de trás para frente. Essa aqui é a última. É a última. Aí vem os propostos. Aqui ele fala, no sistema de uma figura está em equilíbrio e a massa M sobre um pistão de 10 kg. Sabendo que a altura é de 100 centímetros, determine a pressão do gás 2. Então ele quer a pressão aqui desse gás. Ele dá o peso específico da água, que é 9.800. Ele pede para desprezar o peso do pistão, tá? Em condições reais, né, você não pode desprezar, tá? Mas aqui ele pede para desprezar o peso do pistão. Aí diz que a pressão do gás 1 pode ser calculada pelo deslocamento da água, né?
Isso é uma sugestão que ele faz. O H é igual a quê? 100 centímetros, que é o deslocamento, que é igual a 1 metro. Ele diz aí, cadê? Tá. Ele fala que a altura é de 100 centímetros. Tá, ok. A pressão do gás 1. Quem é a pressão do gás 1? Vai ser o quê? O peso específico da água vezes a altura, né? Vai ser 9.800 vezes a altura, que é 1. Então, deu a pressão do gás 1, deu 9.800 newtons. A força exercida pelo gás 1 no pistão é. Então é o seguinte. Opa, vamos lá. A área é de 40 centímetros quadrados, que vai dar 400 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Por que eu tenho que saber a área? Pressão é o quê? A força sobre área. Né? Porque existe uma pressão aqui, ó. Né? Nesse gás aqui, a pressão que está sendo aplicada nesse gás está sendo aplicada por esse pistão aqui, ó. Tá? Então eu tenho o peso, esse peso aqui, e a área do pistão. Tá? E o gás também, tem um gás aqui, chama de gás 1, está aplicando também uma força. Já sei a pressão do gás, né? Então eu tenho aqui a força do gás, desculpa, a pressão do gás é igual ao quê? A força do gás sobre a área. Então a força do gás 1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a pressão do gás 1 vezes a área, que é 9.800 vezes 400 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, que vai dar 392 newton. A força-peso da massa, a força-peso é a massa vezes a gravidade. Né? A massa é 10 kg vezes 9,8, então eu tenho aqui 98 newton. Então essa é a força da massa, né? Força-peso. A força no gás 2 vai ser igual ao quê? A força do gás 1 mais a força gravitacional, a força da massa, né? Que aí chama de G. A força do gás 2 vai ser igual ao quê? A 392, que é a força do gás 1, mais 98, que é o G, né? Que é a da massa do G, a força da massa, 490. Então a pressão do gás 2 vai ser o quê? A força do gás 2 sobre a área, né? Quanto é a força do gás 2? 490. A área é 400 metros, 400 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então a pressão do gás 2 deu ponto. Na hora que eu resolvo isso aqui, dá 12.250 newton por metro quadrado, que é igual a 12,25 kPa. Tá ok, gente? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Porque ele quer a pressão nesse ponto aqui, tá? Lembrando que pressão é o que? É força sobre área. Tá certo? Então, eu tenho que saber as forças que estão sendo aplicadas, quais as forças que estão atuando em cima desse pistão aqui, ó, para empurrar para baixo. Tá ok? É por isso que ele precisou calcular a pressão do gás, aí achou a pressão do gás, que é o peso específico da água, né? Vezes a altura, onde a pressão do gás
do gás 1 é igual também o quê? A força do gás 1 sobre a área. Então, força do gás 1 é igual a pressão do gás 1 vezes a área. 9.800 vezes 400. Vezes 10 a menos 4 metros. Aí achei o valor da força do gás 1. Tá? Porque eu preciso saber quais são as forças que estão atuando em cima desse gás 2. Tá? Por quê? Porque eu sei que a força está relacionada com a pressão. Qual é a outra força que está atuando em cima, né, desse pistão, né? E também diretamente em cima do gás? É do gás? É, do gás 2. Então, é o peso, tem que saber qual é o peso, qual é a força que esse peso aqui está influenciando. Então, M vezes G, que é 10 vezes 9,8. Ele considerou aqui a força gravitacional 9,8, então 98 newton. Então, a força do gás 2 vai ser igual ao quê? A força do gás 1 mais a gravitacional, que é o do peso, né? Peso gravitacional. Então, G2 vai ser igual a 392, que eu acabei de achar, e 98 é o que é do peso. Então, deu 490. Pressão no gás 2, novamente, pressão é igual que a força sobre a área. Então, essa força aqui é o quê? É a força do gás, só que é do gás 2, que eu acabei de achar. 490 dividido pela área. Na hora que eu resolvo tudo isso aqui, dá quanto? Dá 12,25 kPa. Eu aconselho vocês, quando terminar a aula, vocês refazerem todos esses exercícios, tá? E tenta fazer sem olhar a resposta, para ver se vocês chegam na mesma conclusão, tá? Porque fazendo transporte, gente, tem que fazer exercício, tá? Tem que refazer, faz uma vez, faz duas, e depois chega a um ponto sem olhar a resposta, para ver se chegou o método que você está usando, a forma como você está trabalhando, você vai encontrar a resposta certa. Não tem outra forma de você aprender fazendo transporte, é fazendo exercício. É por isso que eu passo bastante exercício para vocês. Ó. Aqui logo a seguir vocês têm já mais uma listinha, tá, de exercícios para vocês tentarem responder. Tá? Então a única que eu não estou pedindo aqui é essa última aqui, ó, que é 226. Tá? O resto vocês podem já ir trabalhando. Tá bom, gente? Aí eu pergunto a vocês, vocês querem que eu faça já uma provinha com vocês, com esses dois assuntos? Porque senão na próxima aula eu vou ter que entrar nesse novo assunto aqui, que é a vazão de volume, onde a gente vai trabalhar agora com o fluido em movimento, tá? Calculando a vazão desse fluido. Tá? Aí eu queria deixar isso aqui já para outra avaliação. Então é bom a gente trabalhar por partes, para a gente não se perder, tá? Então eu vou deixar agora esses exercícios aqui para vocês tentarem já trabalhar, tá? Trabalhando com ele, e para entregar também, tá, gente? Então cada listinha dessa vale 1 ponto. Então você já tem aí já 2 pontos, tá? Somando com a lista do assunto anterior, com mais essa outra aqui, vai dar 2 pontos, tá? Então, somando com a prova, tá? Então, 2 com mais 8, 10. Tá bom? Então, eu vou liberar vocês, para vocês já começando a trabalhar já com esses exercícios. Tá bom, gente? Lembrando que, para tirar dúvida, tá? De segunda a sexta, tá? Das 8 da manhã até às 8 da noite, tá? Menos sábado e domingo, tá? Então já comece já a trabalhar com essas listas. Aí na próxima aula a gente já faz uma avaliação, tá? Só com esses assuntos, tá? Com esses 2 assuntos. Eu vou, assim que o Google liberar a aula, eu já passo para vocês também esse material gravado.
tá? Para ajudar vocês aí a entender melhor o assunto, tá? Então, lembrando, só não precisa entregar a última questão, tá? Todas elas, você percebe que é muito parecido com as questões que a gente já trabalhou. Tá? Só seguir o mesmo raciocínio, tá? Todas têm respostas, tá? Então é mais fácil porque você vai saber se está fazendo certo, está fazendo errado. Então só não fazer a última, tá? Se quiser tentar fazer, pode fazer, tá? Mas dá um pouco de trabalho. E também tem a questão do tempo. Então eu deixo aí um bom tempo para vocês trabalharem, até porque eu sei que na última reunião que eu tive com os professores, né, uma das coisas que os alunos reclamam muito é porque, como tem muita atividade, todos os professores passam a atividade para os alunos resolverem, né, eles ficam muito atarefados. Então eu dou geralmente uma semana, né, para ser entregue a lista, para não prejudicarem vocês, né. Já vou terminar um pouquinho mais cedo a aula, já aproveito esse tempo para começar a trabalhar já com a lista, tá? Tem o final de semana para vocês também mexerem com a lista, e tem a semana inteira praticamente, né? Tem uma semana inteira, a próxima aula será só na outra terça-feira, tá? Não deixe para fazer isso em cima da hora, tá? Por isso que eu estou já ajudando vocês a se anteciparem já a questões, tá? Façam uma ou duas agora, tá? Professor, Diga. a avaliação vai ser na próxima aula? Isso, já na próxima aula. Desses dois assuntos, tá? Eu encaminho para vocês entregam, vou dar um prazo para entregar, geralmente é de uns 3 dias a 4 dias, mais ou menos. Aí vocês entregam, tá? Para fazer com bastante tranquilidade, sem aperreio, para não... Professor, quais são as questões para fazer? Olha, menos essa última aqui, ó. A 226, tá? Não é para fazer, tá? O resto pode fazer. A 226, a 225, a 224, 223, 222 e a 221. Dessas questões propostas, né? Todas têm respostas. Dá para ver se você errou, ou se você errou, acertou. Tá? Então faça com bastante tranquilidade. Então quem não veio, faltou bastante gente hoje. Só temos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, praticamente tá todo mundo, né? 7 com 4, 11. Tá? E tem aquelas pessoas que não entregaram a outra lista, tá, gente? Então, já tem um ponto a menos na nota. Tá? Querendo entregar, já tem um ponto a menos na prova, porque a prova vai valer 8. Tá? Então, temos 8, cada lista vale um ponto. Então, já aproveita esse tempinho também para resolver logo essa lista e mandar para mim, tá? Eu vou abrir um chamado também, porque eu não abri ainda um chamado para essa avaliação, essa lista, desculpe. Tá? Vou abrir aqui no Google Class, um local para você enviar essa lista, tá? Tá ok, gente? Então, por hoje é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar. Ok, professor, obrigado. Tá ok. Como sempre, né, vocês coloquem aí a frequência de vocês aí no chat, tá? Não precisa colocar o nome de vocês, porque logo quando vocês mandam a mensagem, já aparece automaticamente o nome de vocês. É só colocar presente, que fica gravado no chat aqui, fica gravado. Vocês já estão liberados para fazer a lista. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Tchau. Até mais.
Mas esse ano